Tudo bem? A virada foi boa. Graças a Deus. Graças a Deus por esse ano de 2020, por esse ar que respiramos, por esse tempo que estamos passando. Graças te damos, ó Deus, por nossas famílias, por nossos amigos. Graças te damos por tudo que temos, Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você quiser e puder se colocar de pé, vamos adorar o Senhor juntos. Esse louvor fala de gratidão. Hã? Eterna
Jesus Cristo será sempre minha canção.
nos tirou da prisão. Essa graça irresistível que te alcançou, que me alcançou. Maravilhosa graça. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Aleluias. Glória a Deus. Quero te ensinar um cântico. Talvez você conheça. Mas é bem fácil, bem curtinho. Eu gosto de louvores curtos, fáceis para a igreja entender e cantar junto. Os reis se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, milagre e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vocês conhecem? Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reis se abalam, se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Diga, teu reino é sempre eterno, que mais misericórdia, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno,
foi pago. Te adoramos, Rei dos Reis. Teu reino é sempre eterno, e vale misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, e vai ter misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Exaltado. Exaltado do céu, eu louvarei. Exaltado pra sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Exaltado, exaltado do céu. Quero ouvir a voz das irmãs. Exaltado, exaltado do céu, eu louvarei. Exaltado pra sempre, exaltado seu nome, louvarei. Agora os homens, quero ouvir.
crianças podem acompanhar as professoras. Obrigado aí pela dica. Muita gente viajando, muita gente conosco nesta noite também. Amém. Aleluia. Queremos cumprimentar os amados visitantes. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E nesta tarde e noite vamos iniciar uma série de 3 mensagens, cujo título é Imperativos da Vida Cristã. Imperativos da Vida Cristã. Então abramos a Bíblia em Marcos capítulo 16, versículo número 15. Marcos capítulo 16, versículo número 15. Onde encontramos: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Amém. Vamos inclinar nossa fronte, vamos orar. Senhor Deus Pai amado, aqui estamos nós, nesta tarde e noite, neste lugar, para louvar e adorar o Teu santo nome. Também estamos reunidos aqui com o propósito de meditar na Tua palavra, que é viva, poderosa, eficaz, proveitosa. Ó Deus, que sejamos todos visitados pela ação poderosa e transformadora do Teu Espírito, para que saiamos deste auditório mais parecidos com o Rei da Glória. Amém. Ó Deus, que o Senhor nos conceda a graça de atuarmos na cena contemporânea como agentes da Tua graça, Amém. Proclamadores do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. E para a Tua glória que oramos. Amém e amém. Imperativos da vida cristã. Na Bíblia há muitos imperativos. E eu e você, como discípulos assumidos de Jesus de Nazaré, devemos obedecer a essas ordens de Jesus com o fito de afinarmos a nossa vida com a agenda de Deus, com o propósito de Deus para a nossa existência. Introdutoriamente eu diria que não há cristianismo bíblico sem obediência. Se há nas Escrituras imperativos, é necessário, portanto, que eu e você, na condição de discípulos de Jesus, os obedeçamos. E o primeiro imperativo que vamos analisar é exatamente esse. Está em Marcos 16,15, e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Na versão que usamos aqui na Alvorada, que é a Nova Almeida atualizada, vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. E é claro que eu preciso começar a nossa conversa desta tarde e noite colocando introdutoriamente aqui uma notinha de rodapé para explicar que, se fizéssemos uma análise gramatical deste texto, chegaríamos à conclusão de que uma melhor tradução para essa passagem seria: indo por todo mundo, pregando o Evangelho, porque esses verbos aparecem assim no original grego, participio do grego, e corresponde ao nosso gerúndio. Mas é necessário ressalvar que há força imperativa nesta passagem. Não foi sem razão que os tradutores do Novo Testamento colocaram os verbos aqui no gerúndio, ou no imperativo. Por quê? Porque essa ideia
que eu e você, na condição de discípulos assumidos de Jesus, devemos percorrer as trilhas do mundo pregando o Evangelho, é uma ideia que está presente na teologia do Novo Testamento. Nas páginas do Novo Testamento, encontramos inúmeros textos que associam a vida cristã ao mandato redentor. Isto é, eu e você, como discípulos de Jesus, devemos pregar o Evangelho da Graça. E são vários os textos, depois vocês verifiquem. Marcos capítulo 1, verso 38, Marcos capítulo 6, verso 7, Mateus capítulo 14, verso 23, entre tantos outros versículos presentes no âmbito do Novo Testamento, que associam a vida cristã ao mandato redentor. Pois bem, os discípulos receberam essa incumbência de pregar o Evangelho. Conquanto neste texto, no original, encontremos esses verbos no particípio, que seria, como eu disse, o nosso gerúndio. Mas a força imperativa aqui. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que nós não podemos transformar, presta atenção, a grande comissão na grande sugestão. Como se só encontrássemos na Bíblia uma leve sugestão para que eu e você nos tornássemos proclamadores do Evangelho da Graça. É claro que não se trata disso. Trata-se aqui de nós compreendermos que fomos levantados por Deus com o objetivo de proclamarmos a sua palavra. Então a evangelização é uma tarefa imperativa, uma tarefa intransferível, uma tarefa urgente. A igreja precisa anunciar o Evangelho da Graça se de fato deseja viver em sintonia com a vontade de Deus para aqueles que um dia foram alcançados pelo poder do Evangelho, alcançados pela graça comandante. Então notem que nós estamos falando aqui sobre o que eu vou chamar de natureza missional da igreja. A igreja é uma comunidade missionária que deve viver em sintonia com a sua natureza. É isso que eu estou querendo mostrar. A Bíblia ensina enfaticamente que a igreja é a comunidade da proclamação. Sendo assim, a igreja tem de voltar-se para fora a fim de anunciar a palavra de Deus. Essas são algumas percepções introdutórias. Quando nós pensamos nessa obra que devemos, sob o poder do Espírito, realizar neste mundo, a obra da proclamação do Evangelho. E agora a minha questão é a seguinte: como essas percepções nos tocam? Como essas percepções nos afetam? Quando nós chegamos à conclusão de que de fato somos um povo de proclamadores do Evangelho, quando nós chegamos a essa convicção de que fomos levantados por Deus a fim de anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, quer dizer, como essas percepções acerca de nossa identidade bíblica afetam a vida que nós levamos? Então vamos ver como essas percepções / convicções afetaram a vida da igreja primitiva. Atos 4, verso 31, depois verifique. Parte B do versículo. Com intrepidez anunciavam a palavra. A igreja dos primeiros discípulos via a si mesma como um povo de testemunhas. As pessoas daquela igreja olhavam para si mesmas e se compreendiam como testemunhas de Cristo, do Evangelho da Graça. E esse texto de Atos 4 está num contexto de perseguição. A igreja estava sofrendo perseguição. A igreja estava sendo duramente perseguida. É nesse contexto que a igreja ora. Surpreendentemente, ao orar, a igreja não pede proteção contra a perseguição. A igreja
igreja não pede a Deus que elimine os adversários da cruz. A igreja não pede a Deus um tempo de paz. A igreja ora e pede, como está no texto, poder do alto para proclamar o Evangelho. Pensem nisso, os irmãos estão sofrendo perseguição. Os irmãos se reúnem para orar, oram e pedem a Deus poder do alto, graça do alto, unção do Espírito Santo, para fazer a obra. Isso aqui é uma coisa extraordinária. Atos 4, 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, as ameaças dos líderes religiosos, e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com intrepidez. A igreja sabia que Deus estava conduzindo todas as coisas. A igreja sabia que os líderes religiosos não seriam capazes de impedir o avanço da obra do Senhor no mundo. A igreja sabia. Então a igreja ora pedindo ao Pai poder para proclamar o Evangelho da Graça. Amém. Por quê? Porque aqueles irmãos entendiam que haviam recebido uma missão do Senhor. Os discípulos pioneiros eram conscientes de sua missão. Isso aqui é uma coisa tão extraordinária. Aquela era uma comunidade que se autocompreendia como uma igreja constituída de proclamadores do Evangelho da Graça. Aquela igreja possuía uma mentalidade de igreja. A igreja possuía uma mentalidade de igreja. Meu Deus do céu. Eu tenho amigos amados que pertencem ao Rotary. Eu tenho amigos queridos que pertencem ao Lions Club. Eu tenho amigos amados que militam em partidos políticos. E todos eles contam com o meu carinho. Todos eles contam com a minha admiração. Lions e Rotary são instituições prestigiadas. Mas é sempre bom lembrar que a igreja não é uma extensão do Rotary Club. A igreja não é uma extensão do Lions Club. A igreja não é uma extensão do partido político. A igreja não está a serviço de uma ideologia política. A igreja é a comunidade daqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus e levantados para proclamar o Evangelho sob o poder do Espírito Santo. Aí está a igreja. Gente que passou por essa experiência. Olha eu pulando. Eu prometi a mim mesmo que eu não faria isso esse ano. O ano mal começou. Primeiro domingo do ano já estou contrariando a resolução de fim de ano. Uma coisa terrível. É isso. A igreja. Aqui está a igreja. A comunidade dos remidos, aqueles que foram alcançados pelo poder do Evangelho, alcançados pela graça comandante, que gozam dessa companhia constante do Espírito Santo, que pessoas que sabem que foram levantadas por Deus para anunciar o Evangelho da graça para a glória do Senhor, e todo o povo de Deus diga amém. Isso não é extraordinário, gente? É simples e ao mesmo tempo empolgante. Aqui nós temos a igreja assim. A igreja de Atos é uma igreja que tem compreensão disso, sabe disso. Então, tendo deixado isso claro, convém dizer que eu entendo que é, vamos dizer assim, que é gritante a necessidade de cristãos envolvidos nas mais diversas esferas da vida pública. Cristãos que atuem na área das ciências humanas, cristãos que sejam empreendedores, cristãos que atuem no campo político, todos nós, cada um de acordo com a vocação que recebeu do Senhor, fazendo aquilo que fomos chamados por Deus para fazer, atuando cada um em sua área, para promover o bem comum. Eu entendo isso. O que eu estou querendo sublinhar aqui é que a igreja, enquanto comunidade historicamente congregada, foi levantada por Deus para precipuamente proclamar o Evangelho da graça para a glória de Deus. É isso que eu estou dizendo.
Amém? Então aqui nós somos diante de uma igreja que se autocompreendia como uma comunidade de proclamadores do Evangelho da Graça. Esse é um dos efeitos do mandato redentor na vida dessa igreja. Em segundo lugar, havia o entendimento por parte dessa igreja de que a comunidade não existia para si mesma. Existia para Deus, pertencia a Deus, deveria atuar no mundo para a glória de Deus, sob o poder de Deus. A igreja, portanto, entendia que não existia para si mesma, o que nos leva a concluir o seguinte, que a igreja não é a prioridade da igreja. A prioridade da igreja não pode ser ela mesma. Nós temos prioridades aqui, que nos levam para além de nossos portões, para além de nossos muros, para além do saleiro. O que vocês acham? Então, essa é a igreja dos primeiros discípulos. A igreja entendeu isso, não só entendeu, a igreja entende isso, absorve tal verdade e parte do trabalho. Atos 8, verso 4. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando o Evangelho. Então a igreja de Atos, conquanto fosse constituída de homens e mulheres imperfeitos, e nós não podemos idealizar essa igreja, não nos esqueçamos do fato de que Ananias e Safira faziam parte dessa comunidade. Conquanto imperfeita, essa igreja foi tomada, presta atenção, pela consciência radical de ser uma existência para. Uma existência para. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro, o apóstolo, sob a bênção do Espírito, após descrever alguns atributos da igreja, fala sobre a missão da igreja e a sintetiza da seguinte forma: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí está a síntese da missão. Aí eu me lembrei de que alguns domingos nós conversamos aqui sobre aquilo de que fomos salvos. Estão lembrados? Quantos são aqui naquele dia que eu falei sobre isso? Estão lembrados? Então tá bom, eu tenho um questionário aqui, eu vou começar a fazer as perguntas. Então, nós conversamos aqui sobre isso, sobre acerca daquilo de que fomos salvos. E constatamos, à luz da Bíblia, que fomos salvos de uma vida sem sentido, porque a vida vem de Deus e sem Ele não faz sentido. Fomos salvos de nós mesmos, e estamos sendo salvos de nós mesmos, porque há dias em que eu e você não damos conta de nós mesmos. E também salvos da condenação do pecado, tendo como base aí a obra consumada de Jesus de Nazaré sobre a cruz e na história, a obra perfeita, vicária e eterna. Agora nós estamos refletindo sobre aquilo para que fomos salvos. Antes, acerca daquilo de que fomos salvos. Agora, para que fomos salvos. E é claro que se nós fôssemos pensar sobre isso de uma forma mais ampla, nós precisaríamos destacar inúmeros aspectos que estão no campo do para que fomos salvos. Porque teríamos que pensar um pouco sobre a missão da igreja de uma forma mais ampla, menos resumida, portanto. Mas aqui nós estamos concentrados neste ponto que eu considero
decisivo, contundente, salvos para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em termos singelos, Deus chama a gente, depois usa a gente para chamar mais gente. É isso. Deus atuando no mundo por nosso intermédio, por meio de homens e mulheres levantados por Ele mesmo. E quando nós pensamos sobre tudo isso, fica absolutamente claro que a igreja dos primeiros dias, a igreja dos discípulos pioneiros, compreendeu essa realidade, possuía compreensão missional, porque via a si mesma como povo de testemunhas, porque entendia que não existia para si mesmo. Ainda, aquela igreja, em razão de ter abraçado o mandato do Redentor, de ter acolhido a grande comissão, e pelo fato de inspirar-se em Jesus, transformou-se numa comunidade cristocêntrica, uma comunidade cuja vida era regulada pela vida de Jesus. Então nós temos aqui uma igreja que abraça o mandato missionário e que, em razão de inspirar-se em Cristo, nas ações de Cristo, a igreja compromete-se a pregar o Evangelho de Cristo. Então a vida de Jesus era o modelo da igreja. Esse é o modelo decisivo, a vida de Jesus. Mateus 9,35, um texto no qual nós encontramos uma descrição do ministério de Jesus. Lá está dito, depois verifique, que o nosso Senhor percorria as cidades e as aldeias pregando o Evangelho. O que Jesus fazia? Jesus percorria as cidades, os povoados e as aldeias pregando o Evangelho. Em Atos 8,4 está dito que os discípulos pregavam o Evangelho. Uma igreja que se inspira em Cristo segue os passos de Cristo. Assim como Cristo pregou, a igreja que o segue proclama o Evangelho. Então o meu ponto aqui é esse: a igreja é comunidade em missão, e o aspecto central de seu trabalho consiste em anunciar o Evangelho da graça de Deus. A partir daí, eu queria rapidamente pensar sobre algumas razões por que devemos pregar o Evangelho. Em primeiro lugar, a glória de Deus. Paulo ressalta essa verdade em Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11. Lá ele diz o seguinte: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai. Toda língua confesse para que o Pai seja glorificado. Isto quer dizer que sempre que uma pessoa reconhece o senhorio de Jesus de Nazaré, o Pai é glorificado. Então, por que eu e você devemos sair pelo mundo proclamando o Evangelho da Graça? Porque eu e você devemos, contando com a assistência do Espírito Santo, construir relacionamentos redentores, para que homens e mulheres reconheçam a Cristo como Senhor e Salvador, e o Pai seja glorificado. O que nós queremos é que o Pai seja glorificado. Nós estamos aqui para a glória de Deus, nós vivemos para a glória de Deus, proclamamos o Evangelho para a glória de Deus, nós discipulamos para a glória de Deus, nós fizemos uma agenda para esse ano para a glória de Deus, nós trabalhamos cada um em sua área para a glória de Deus, nós nos movemos pelo mundo para a glória de Deus, nós enfrentamos as batalhas para a glória de Deus. Quer morramos, quer vivamos, somos o Senhor. Amém. Vivemos para Ele, morreremos para Ele.
estaremos com Ele. O que vocês acham? Para a glória de Deus, para a glória de Deus. Amém. Foi extraordinário. Sabe, você que está enfrentando um problema, imagine que você está enfrentando um problema, contando com a assistência do Senhor para a glória de Deus. Você quer glorificar a Deus nessa luta, para a glória de Deus. Outra razão, a obediência. Paulo diz que há um dever em realizar a vontade de Deus. 1 Coríntios 9,16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Pesa essa obrigação. Trata-se de uma responsabilidade. Pregamos o Evangelho para a glória de Deus. E sabemos que devemos pregá-lo. Pesa sobre nós tal responsabilidade. O Espírito Santo infunde na alma crente a necessidade imperiosa e irrefreável de pregar o Evangelho. Se você é um crente em Cristo Jesus, você prega o Evangelho. Você fala acerca do amor de Deus. Você procura se comportar de um jeito que as pessoas, ao olharem para você, saibam quem é Jesus. O que vocês acham? Se você é um cristão, você é um pregador do Evangelho. Pregar o Evangelho por obediência. Ainda, uma outra razão, o amor. Deus é motivado pelo amor. Devemos, portanto, nos dirigir ao mundo inspirados pelo amor. Ouçam o testemunho de Paulo ao dirigir-se aos irmãos de Tessalônica. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Assim, com muito afeto. E sabe, eu fui dar uma olhada no grego. Vocês sabem o que essa expressão muito afeto quer dizer? Com muito afeto? Quer dizer com muito afeto. Abri 3 dicionários. Com muito afeto significa com muito afeto. O afeto presente na relação do apóstolo com a igreja. O afeto não pode ficar de fora. Em outros termos, o pastor não pode ser um profissional do culto. Não pode estar na igreja para ganhar dinheiro. Tem que haver afeto. Afeto. Ele diz assim, com muito afeto. E esse é o tom. Com muito afeto. Estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida. Vocês sabem o que quer dizer até mesmo a própria vida? Ele estava disposto a entregar-se pela igreja. Entregar-se pela igreja. Muito afeto. Porque vocês se tornaram muito amados por nós. E o que significa muito amado por nós? Muito amados por nós. Muito amados por nós. Eu quero dizer o seguinte: o coração de Paulo estava na igreja. Ele amava o pessoal de Tessalônica. Ele amava. Ele pregava para o pessoal de Tessalônica porque ele amava o pessoal de Tessalônica. Ele discipulava o pessoal de Tessalônica porque ele amava o pessoal de Tessalônica. Ele foi para aquela cidade pregar o Evangelho porque ele amava as pessoas daquela cidade. É o amor. Pois eu falo para vocês, uma das coisas que eu mais gosto aqui é a oportunidade de abraçá-los. Eu gosto disso. Eu gosto. Eu amo pregar, mas abraçá-los também é muito bom. E abraçá-los assim, abraçá-los. Não aquele abraço assim, meio desconfiado, modesto demais, você abraça, mas parece que não abraçou. Sabe abraçar? E abraçar respeitosamente. Os afetos, o afeto não pode ficar de fora, nem de nossa relação com Deus, nem de nossa relação com a igreja de Deus. A mente também não pode ficar de fora.
Porque crer também é pensar. Mas ó, os afetos têm de estar presentes nessa relação aqui, nessa nossa relação com Deus. Por isso que uma liturgia sem afeto é uma coisa mórbida. Os afetos presentes. Então, movidos pelo amor a Deus e às pessoas, cientes de que esse amor provém do próprio Deus, porque Deus é a fonte de todo amor, é necessário que nos dirijamos ao mundo a fim de contradizê-lo e transformá-lo por meio da pregação consistente do Evangelho da graça de Deus. Tendo por certo, presta atenção, estou terminando, tendo por certo que Deus proverá resultados, que Deus haverá de alcançar homens e mulheres para a sua glória, que Deus continua chamando pessoas para si. Essa ideia de nós proclamarmos o Evangelho intencionalmente, com o objetivo de levar homens e mulheres a Jesus. O que vocês acham? A igreja de Atos era uma comunidade que se autocompreendia como uma comunhão de proclamadores do Evangelho. Uma comunidade que entendia que não existia para si mesmo. Uma comunidade cristocêntrica, na medida em que se inspirava em Jesus. Uma comunidade que pregava para a glória de Deus, que pregava porque sabia que sobre ela pesava essa responsabilidade, que pregava porque amava. E eu quero tudo isso para a nossa querida IPA também. E eu quero terminar com um testemunho que foi contado por um irmão, uma ação de Deus que alcançou uma pessoa. Eu ouvi essa história que foi contada pelo Ronaldo Lidório, de uma mulher de 50 anos chamada Samar. Esse não é o verdadeiro nome dela. O verdadeiro nome dela foi ocultado, porque ela mora num país fechado para a pregação do Evangelho. Samar. A Samar, aos 50 anos, solteira, era uma entregadora de encomendas. Tinha uma motocicleta e trabalhava nisso, entregando coisas em domicílio. Um dia, a Samar para essa motocicleta numa determinada rua, havia muitas pessoas passando, ela entrega a encomenda para alguém e ouve uma música. E foi se aproximando da casa de onde ela achava que a música estava saindo. A casa estava toda fechada, portas fechadas, janelas fechadas. A Samar se aproxima um pouco mais, ouve parte da letra daquela música, e a música falava sobre o amor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus manifestada por meio de Cristo Jesus. O cântico entra na mente da Samar, desce, chega ao coração, e ela, naquele momento, numa rua, num país fechado para o Evangelho, a Samar experimenta ali uma profunda fome de Deus. Meio constrangida, bate a porta daquela casa. O rapaz vai entender. A Samar entra com ele. Estava ocorrendo ali uma reunião de oração. Aqueles cristãos pregam a palavra para ela. Ela recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, é inundada por uma alegria estonteante, se despede do grupo e corre para casa naquela motocicleta para dizer aos pais que havia se convertido.
Mas nós estamos num país fechado para a pregação do Evangelho. Samar chega em casa, cheia de alegria, cheia de Deus, do Espírito Santo de Deus, animadíssimo, vai dizer aos pais: vocês não sabem o que aconteceu, Deus falou comigo, eu fui de motocicleta, fui entregar uma encomenda, parei, ouvi uma música, entrei numa casa, falando de Jesus para mim, Jesus me encontrou, transformou meu coração, pode transformar o coração de vocês também. Os pais da Samara ouviram aquilo, ficaram perplexos e aterrorizados. Você enlouqueceu. Nunca mais você vai voltar a essa casa. De jeito nenhum. E para que nós tenhamos certeza que você não vai voltar, porque esse lugar ficava a 7 quilômetros da casa da Samara, eles disseram o seguinte: nós vamos pegar a sua motocicleta, está confiscada. Acabou. Se você quiser ir, vai ter de ônibus, de outro jeito. Usando essa motocicleta, você não vai. A Samar conseguiu uma pessoa, uma bicicleta. Aí a Samar começou a ir à reunião de bicicleta. Quando os pais souberam, disseram: não, senhora, você está fazendo o quê? Sem bicicleta. Devolveram a bicicleta. Sem bicicleta. Se você quiser ir, vai andando. 7 quilômetros para ir, 7 quilômetros para voltar, 14 quilômetros. Ela ia andando. Ela ia sorrindo, adorando a Deus, participava da reunião, voltava para casa, cheia de alegria, olhava pelos pais, ia dormir. Os pais disseram: não é possível, temos uma atitude mais drástica, vamos confiscar os calçados. Né? Pegaram os tênis, os calçados, as sandálias da Samar, trancaram no quarto. Você não pega mais. Quer ir? Você vai andando. Uma estrada cheia de pedras, vai andando, sem calçados. Olha aí, 7 quilômetros para ir, 7 quilômetros para voltar. Chegava em casa, às vezes com os pés sangrando, abraçava os pais, falava do amor de Deus para esses pais, orava por esses pais, ia dormir. Os pais chegaram à seguinte conclusão: alguma coisa aconteceu na vida da nossa filha. A Samar está completamente transformada. Então eles chamam a Samar para a reunião e dizem a Samar o seguinte: olha, a gente não sabe o que aconteceu com você, mas você mudou. Há uma alegria em você que é contagiante. Você descobriu algo que nós ainda não descobrimos. Então, toma aqui de volta a sua motocicleta, toma aqui de volta os seus calçados e siga o seu caminho. Na atualidade, a Samar é uma missionária naquele país. Ela está pregando o Evangelho da Graça, falando acerca do amor de Deus, mesmo sob ameaças, procurando viver uma vida condizente com a pregação do Evangelho. É o comportamento validando o discurso, validando a mensagem. Então Deus está agindo. Deus continua agindo. E a minha questão é a seguinte: qual é a nossa participação nisso? Qual é a nossa participação nisso? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Qual é a nossa participação nisso? Talvez a sua participação seja orar mais, sair, participar de uma equipe, evangelizar o local onde você está, falar acerca do amor de Deus por meio de suas palavras, por meio de seus atos, de seus cometimentos. Qual é a nossa participação nisso? Vamos reclinar nossa fronte e vamos orar. Senhor, entendemos a semelhança da igreja dos primeiros discípulos, que como igreja local também fomos levantados por Ti para proclamar o Evangelho da Graça para a Tua glória. Pesa sobre nós essa responsabilidade. Então que o Senhor nos conceda a graça de anunciarmos, inspirados pelo amor que provém de Ti mesmo, a Tua palavra, para que homens e mulheres sejam salvos, transformados, remidos, portanto, pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, por favor, a cabeça baixa. Será que há entre nós
nesta noite alguém que ainda não entregou a vida a Jesus, você só pode fazer isso se Deus tiver tocado você. Sabe, isso é uma resposta à ação da graça comandante irresistível. Será que há entre nós alguém que, nesta noite, ao ouvir essa palavra, chegou à conclusão, em razão de ter sido tocado pelo poder do Evangelho, que tem de reconhecer o senhorio de Jesus, a fim de nascer de novo? Se você está aqui e ainda não entregou a sua vida a Cristo, embora já tenha ouvido muitas mensagens sobre Cristo, participado de muitos cultos, e você, em razão de ter sido tocado por Ele, quer publicamente declarar que o reconhece como seu Salvador, levante as suas mãos comigo, eu vou orar por você. Amém. Amém. Vou orar por você. Mais alguém? Vou orar. Alguém que ainda não tenha feito isso? Será que há entre nós alguém que anda meio distraído? Você já entendeu isso há muitos anos? Que Deus levantou um povo para anunciá-lo, proclamá-lo, mas você, por causa das lutas diárias, da correria do dia a dia, você passou por um processo de esfriamento espiritual, transformou-se num frequentador de cultos, mas Deus está falando contigo também. Ele deseja usá-lo com poder. Será que alguém que quer dizer, olha, nesta noite eu quero reconsagrar a minha vida a Deus, quero ser usado por Deus, quero ser um vaso nas mãos de Deus, um vaso de bênçãos. Se você quer, levante as suas mãos comigo, eu vou orar por você também. Em nome de Jesus, você que sente isso não fique de pé. Tá bom, fique de pé. Vou orar por você. Você está dizendo, olha, eu estou entendendo. Deus está falando comigo. Ele está me dizendo que eu fui levantado por Ele para proclamá-lo, anunciar entre as nações, debaixo do poder do Espírito, para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Quero orar por você também. Amém. Senhor Deus, Pai amado, aí estão algumas pessoas de pé, diante de Ti, não diante do pastor, diante do Senhor, que é o supremo pastor. Eu e meus irmãos pastores somos apenas pastores auxiliares, o Senhor é o grande pastor. Ó Deus amado, que o Senhor conceda a esses queridos que estão de pé força, poder, alegria, entusiasmo e esperança, para que estes sigam adiante proclamando o Evangelho da graça, vivendo, Senhor, uma vida condizente com as páginas da Bíblia, e que a todos nós o Senhor conceda força, poder, alegria, entusiasmo, esperança e graça, para que vivamos uma vida bonita, que glorifique o Teu santo nome, e que o Senhor abençoe essa nossa irmã amada, que em razão de ter sido tocada pelo poder do Evangelho, reconheceu nesta noite o senhorio de Jesus. Amém. Então a festa no céu, que haja festa aqui também, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Amém. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou absolutamente entusiasmado. Deus está agindo. Deus está agindo. Nós vamos cantar um canto de consagração. Nós cantamos semana passada, mas nós não tínhamos a letra. Algumas pessoas conheciam a música, outras não conheciam. Eu queria que nós a cantássemos agora e que enquanto e que nesse momento nós colocássemos a nossa vida no altar da graça, consagrássemos mais uma vez a nossa vida ao Senhor. Amém? Isso, vem ajudar aqui. Obrigado. Vamos ficar de pé. Meu coração, eu me rendo a Ti. Tu és como o rio de águas vivas, flui dentro de ti. És manancial
Por 40 minutos. O Espírito Santo descendo sobre nós, a gente cantando e repetindo a música dessa manhã, cantando e cantando, a gente chorando e cantando e querendo mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus.
sede de Deus, querendo Deus na minha vida, Deus. Você está nesse momento de sua vida? Mais de Deus, meu negócio é Deus, eu quero mais de Deus. E olha que nós estamos na prova. Eu e ela estamos enfrentando lutas. A mãe da Elda sofreu AVC faz 3 dias. Luta, mas a gente quer mais de Deus. Enfrentando as lutas, a gente vai caminhando, buscando a Deus, esperando para a glória de Deus, sobre o poder de Deus, e para fazer a vontade de Deus, e a gente vai caminhando, contando com a graça de Deus. Amém. Com essa alegria indizível, cheia de glória, que as circunstâncias não conseguem arrancar do nosso coração, porque essa alegria vem de Deus. Amém. O que vocês acham? Amém. Deus, eu vou lá. E eu sei que isso é fruto do Espírito Santo. Você não se automotiva para vir, eu irei motivado hoje. Isso é Deus, Nós vamos às ofertas? Isso aí. Já nem pedi, já. Então, se você trouxe o seu filho, as suas ofertas, entrega. Em nome de Jesus.